Pai Senhor, tudo bem? Bom, vamos iniciar esse vídeo com o texto do capítulo 12 de Lucas, versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto aqui, ele é falado por Cristo, e ele está falando contra a avareza, que é basicamente você acumular tesouros para si, tesouros desta terra. Que vida tem a pessoa que acredita que Deus não existe, se não fazer isso? Eu não teria como iniciar um canal no YouTube sem abordar esse tema primeiro, sem começar por essa afirmação: Deus é real, Deus existe, ok? E entendendo esse tema, eu também tenho um público-alvo, um público que obviamente seria mais interessante para esse vídeo, que são pessoas que creem que Deus não existe ou que estão na dúvida. Aqueles que acreditam que Deus existe, que estão assistindo esse vídeo só para aumentar a sua fé, amém, glória a Deus, mas o público-alvo é esse. Entendendo isso, eu tenho que já lhe entregar logo o resultado final, porque eu imagino que você deve já estar olhando para os minutos do vídeo, olhando para essa pessoa que está aqui falando, e pensando assim, cara, esse cara vai ficar falando por tanto tempo assim, eu vou já desistir. Então, o objetivo é aqui chegar num resultado, que é a existência de tudo. Tudo que é real, tudo que existe, tem probabilidade zero de existir, sem Deus. E eu já chego nesse resultado. Se você continuar assistindo o vídeo, você vai descobrir. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. É impossível aqueles que creem que Deus não existe ter fé? O que é ter fé? A dúvida da existência de Deus é real, tá? Ela continua aí. Para você vencer essa dúvida, há uma necessidade de fé. Por que eu afirmo que essa dúvida é real? Porque a ciência não afirmou que Deus não existe. É óbvio que a ciência não afirmou que Deus não existe. Não tem como afirmar aquilo que não existe. Não tem como se provar o que não existe. Tem. Sabe como? Tendo a lista de tudo que existe. Se nessa lista não estiver, aí sim não existe. Mas tudo bem, eu tenho a lista de tudo que existe. Tem? Nos últimos 150 anos, o homem descobriu muita coisa que ele antes não via e não sabia que existia. Existem frequências de luz que nós não enxergamos, frequências de som que nós não ouvimos, frequências de onda que nós não sentimos, ok? E tudo isso o homem não sabia que existia e descobriu que existe, que é real, que está aí. Agora, se você não tem um instrumento, ou então não tem a capacidade científica de verificar se Deus existe ou não, você não pode afirmar que Ele não existe. A afirmação da não existência de Deus está também em fé. Não está na ciência, não está na razão. Dizer que Deus não existe, não está amparado pela ciência, não são os homens cultos, os grandes cientistas, não é a razão que afirma que Deus não existe, é a fé. A fé afirma que Deus não existe, assim como a fé afirma que Ele existe. Por fé apenas. Ok? Então não há essa questão de dizer assim, olha, são loucos os que falam que Deus não existe, são burros, são ignorantes. Porque não são. Os que falam que Ele não existe, falam também pela mesma lógica daqueles que falam que existe. Entendeu? Defendem na mesma proporção, na mesma razoabilidade, ok? Na mesma lógica. Estão iguais, em pé de igualdade, são tão loucos quanto. Se nós somos loucos de afirmar que Deus existe, aqueles que afirmam que Ele não existe são tão loucos quanto. Ok? Então tá. Beleza. Nós já descobrimos que aqueles que não creem que Deus existe também falam isso por fé. E são, na sua lógica, defendendo o que acreditam. Não defendendo o que está certo. Ok? Defendendo o que acreditam. Como nós também defendemos. Então tudo bem. Ok. É uma questão de fé. Já passamos por isso aí. Então, quando eu busquei afirmações dentro do ateísmo para tentar identificar o que o ateísmo afirma para dizer que Deus não existe, eu encontrei principalmente o seguinte argumento. Vou até ler para não ficar muito feio. Determinada característica de Deus não corresponde com o real. Logo, Deus não existe. Tudo que eu encontrei se baseia nessa lógica. Características de Deus são atacadas, mas o Deus não consegue ser. Vamos dizer, você tira o amor,
você tira a justiça, você tira a perfeição, você tira tudo que a Bíblia fala sobre Deus. Ok, mas você não conseguiu tirar Deus. Atacando as características, você não chegou no indivíduo. Você só feriu a imagem dele, mas ele continua lá. Então, aí é a questão, né? Se o teu ateísmo se baseia justamente nesses tipos de argumentos, pensa comigo. O argumento base não afirma a mesma coisa que a conclusão. Tem uma lógica errada aí. Tem algo aí que não está parecendo coerente. Se tudo que você julga, né, que te afirma que Deus não existe, são esses tipos de argumentos, repensa. Repensa porque algo aí está incoerente. Mas, beleza. Aí vem a questão. Assistindo um vídeo, um tempinho atrás, né, que foi um dos últimos vídeos que eu identifiquei, eu percebi uma coisa. O ateísmo ele não está somente focado em dizer que Deus não existe, mas sim que se Deus existe, ele é um monstro, então não deve ser digno de ser obedecido. Ou seja, não está com a bandeira de afirmar somente que Deus não existe, mas também que se ele existir, eu não devo obedecê-lo, não devo segui-lo, não devo olhar para ele e dizer que ele é meu Deus, porque ele é um monstro. Tudo bem. Eu entendo a perspectiva de dizer que Deus é um monstro, porque você compara o mundo com Deus e diz, olha, esse mundo é uma desgraça, como é que pode Deus não ser uma desgraça também? Só que Deus mesmo afirma que ele não vai ficar para sempre convivendo com o mundo, porque ele não é uma desgraça. Entendeu? Ele não é uma desgraça. O mundo é uma desgraça, porque o homem fez isso com o mundo. Não é culpa de Deus, ele não criou o mundo do jeito que ele é. Ok? Ele entregou para o homem governar, e sobre o governo do homem o mundo se transformou nisso daí. Então, você olhando para isso aqui, você não está olhando para Deus. Você está olhando para a obra do homem. Ok? Você está olhando para você mesmo. Para mim. Para nós. Nós estamos olhando para nós mesmos. O mundo é um reflexo nosso, não um reflexo de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. A semelhança dele vem depois. Isso eu explico em outro vídeo, mas é basicamente isso daí. Leia Gênesis 1, você vai dar uma lida e você vai perceber que o homem foi criado apenas à imagem de Deus. Lá em Gênesis 6 que é falado que ele é a semelhança. Tem um intervalo de tempo aí, tem um momento de mudança. Tá? Mas a gente entra isso em um outro momento, em um outro vídeo. Então vamos lá. Ok. Eu estou afirmando que Deus não existe por causa de tudo que eu vejo. Tudo bem, é plausível, é entendível você passar para essa absorção, né, da realidade, olhando para o mundo, querendo que Deus se encaixe como o mundo é. Mas pensa um pouquinho. Olha isso. Os cristãos falam que Deus deve ser adorado e obedecido, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é majestoso, magnífico, bom, longânimo e várias outras características magníficas, né, de Deus. Então, se existe um inimigo e ele está lá como justamente confusão, né, para transformar as coisas erradas, o ateísmo, será que ele não estaria como obra desse inimigo de Deus? E você estaria sendo enganado dessa forma? Porque olha só, ele não está ali apenas defendendo que Deus não existe, mas que se Deus exista, eu não devo adorá-lo porque ele é um monstro. Quem afirma que ele é um monstro? O ateísmo. Por que ele é um monstro? Quem que provou isso? Quem que realmente fundamentou essa afirmação? Tem câncer nas criancinhas, tem doenças em pequeninos e infantis. Como eu disse, a maldade do mundo é a responsabilidade do homem. Nós colocamos isso aqui. Nós trouxemos isso para cá. Não tem nada a ver com Deus. Ele permitiu apenas. Ele não devia ter permitido. Cara, olha isso. Olha o que você está dizendo. Pensa um pouquinho. Olha só. Um policial vê um bandido cometer um crime. Ele vai lá, prende o bandido. Mas ele deveria ter feito o quê? Sabendo que ele era um bandido, né? Minority Report, esse filme é interessante. Sabendo que ele era um bandido, ele deveria matar o bandido antes dele cometer o crime? E se ele não cometesse o crime? Pensa um pouco sobre o que você está falando para dizer essas coisas, tá? E além do mais,
Vamos dizer que, né, porque existem doutrinas diferentes em relação ao que Deus fala, né? Eu acredito nas duas coisas, tanto na determinação de Deus, quanto no fato do homem poder fazer as suas escolhas, tá? Mas tudo bem. Isso é, como eu falei, é tema para outros vídeos. Eu tô até me soltando pitadinhas de coisas que são temas para outros vídeos. Mas tudo bem, vamos lá. Deus estaria o quê? Privando a possibilidade daquele ser provar que ele não estaria errado. Tirando as imperfeições. Tem uma analogia que uma vez eu ouvi, eu acho que o irmão era Rodrigo Silva, se eu não me engano, eu não lembro o nome bem dele, mas ele, se não me engano, é adventista, tem alguns vídeos dele na internet, se você pesquisar você vai encontrar, provavelmente vai até encontrar essa afirmação dele. Ele coloca assim: imagine que um professor vai numa sala de aula e pede para os alunos avaliarem ele, com notas. Notas que vão dizer se ele é muito bom ou se ele é uma porcaria. Ok? Todos irão saber, isso eu falo por mim, tá? Ele fala lá em relação ao diretor da instituição. Mas todos vão saber essas notas. Ok? E aí ele pega a nota dos alunos e, ao levar essas notas para divulgação, ele destrói todas as notas negativas e só apresenta o bom. Ele não seria mentiroso? Ele não seria falso em afirmar isso? Né? Então, você dizer que Deus poderia ter construído um mundo sem maldade, na verdade seria uma falsidade, estaríamos vivendo uma ilusão. Olha só que loucura. Mas tudo bem. São argumentos específicos em relação a pontos e contrapontos, tudo mais, parará. Mas como eu falei, somos convencidos por fé. Eu sou convencido por fé, você é convencido por fé. Tá? E não estamos diferentes nesse aspecto. Então, beleza. Aí vem a questão do ônus da prova, né? Eu preciso te apresentar o ônus da prova. O ônus da prova que eu tenho para te falar, a prova que eu tenho para te dizer que Deus existe, está principalmente nos testemunhos. Pessoas e mais pessoas afirmando que Deus é real, que Deus existe. A Bíblia afirmando isso e outras pessoas no mundo inteiro, até hoje, afirmando que Deus existe. Mas aí você vem, mas tem aqueles que afirmam que Ele não existe também. Será que eles realmente afirmam que Ele não existe ou afirmam que Deus nunca respondeu às orações deles? Ou que Deus nunca atendeu o que eles pediram? Será que realmente eles afirmam o que eles afirmam com base realmente no que está acontecendo? Aí você vai obviamente dizer, mas os testemunhos das pessoas que afirmam também pode ser questionado da mesma forma. Pode. Só que tem uma diferença. Quando você diz que Deus falou comigo, né, quando você fala isso daí, você está realmente dizendo que Ele existe. Só quando você diz Deus não falou comigo, o que você está falando? Que Ele não falou com você. Entendeu? Não, que Ele não existe. Então aí vem a questão, né? O testemunho é verdadeiro? Tudo bem, é questionável ainda. Mas olha só, em qualquer tribunal do mundo, um juiz que tivesse a si apresentado milhares e milhares de testemunhos, de pessoas falando sempre a mesma coisa, Deus é real, Deus existe, ignoraria esses testemunhos? E diria que não, Deus não é real, Deus não existe? Mas existem outros milhares que afirmam que Ele não existe. Ele vai ouvir os testemunhos. Todos eles não vão afirmar que Ele existe. Vão falar, na verdade, que nunca ouviram, não conhecem. Mas sim, vocês não o conhecem, mas estes conhecem. Então, Ele existe. Ele é real. Quando uma pessoa que é alegada, né, como morta, ela deve apresentar testemunhas que o conheçam e falem que Ele é aquela pessoa, né, aquele CPF, né, ou aquele nome específico, Ele é aquela pessoa, e digo, olha, convivi com esse fulano aqui, ele viveu a vida toda dele, estudou aqui, morou aqui, fez isso, isso e isso, ele é essa pessoa. Então, essas pessoas vão dizer que Ele existe, né? Que Ele foi quem Ele era, né? Que aquele nome corresponde a esse ser humano. Então, aquele testemunho tem que ser levado em consideração. Não os testemunhos que dizem assim, olha, eu nunca falei com essa pessoa, nunca vi ele, nem sei quem ele é. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos seguir um pouquinho. Na verdade, vamos ler um texto que está em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus. Eu falei de testemunhos, né? E os testemunhos que eu mencionei são testemunhos humanos. Aqui há um testemunho diferente, um testemunho divino, o testemunho do próprio Deus.
Então, se você quer saber se Deus é real ou não, basta perguntar dele. Ah, mas Deus não vai me responder. Olha para o teu coração. Se o teu coração já começa diferente do que estava lá em Hebreus 11, você já chega com Deus não acreditando nele, óbvio que ele não vai te responder. Mas aí, como é que eu vou ter essa crença? Você não tem a crença de que ele não existe? Crer para ti não é uma dificuldade. Né? Você só está crendo no não. Então ali, creia no sim e vai tentar. Vê se não acontece, vê se não é real, vê se não se torna verdade. Ok? E para facilitar isso daí, para que lá no final você não seja chamado de louco, né? Que Deus, quando vier pedir a tua alma, né, não venha falar exatamente aquela mesma frase que eu li lá no início, eu vou te propor uma lógica de probabilidade, que foi o que eu mencionei lá no início do vídeo. É um cálculozinho bem chato, tá? Mas eu vou tentar fazer ele o mais simples possível. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar um indivíduo, né, com o menor genoma de todos, né, que foi identificado pelo ser humano. Na verdade, sinteticamente feito, mas foi identificado que aquele é o menor genoma possível. Esse genoma tem 473 genes. Temos um número para cálculo. E esses genes, né, para a gente poder calcular de forma precisa, nós precisamos chegar nas proteínas que esses genes sintetizam. Ou melhor, que são sintetizados por esses genes. Mas você entendeu. Então tá. Por que nós precisamos chegar nas proteínas? Porque a cada 3 bases do DNA, nós corresponde a um aminoácido da proteína. Só que 3 bases diferentes correspondem ao mesmo aminoácido. Isso faria o nosso cálculo ficar um pouco confuso, um pouquinho difícil de fazer. Mais difícil do que ele já é. Então vamos para a proteína. Porque cada gene corresponde a uma proteína obrigatoriamente. Então tá. Um gene, uma proteína, 473 genes, 473 proteínas. Perfeito. 473 proteínas. Quantos aminoácidos tem na nossa proteína? Nós não podemos afirmar, não sabemos. Mas nós podemos dizer, na verdade, nós podemos supor uma quantidade. Vamos fazer uma quantidade para cálculo, uma quantidade irrisória, 50 aminoácidos. Por que 50 aminoácidos é irrisório? Para mim, 50 aminoácidos é bastante. Se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que proteínas têm centenas a milhares de aminoácidos. Okay? Então, 50 aminoácidos, na verdade, é uma quantidade irrisória, não é nem uma centena, tá? É metade de uma. Então, vamos começar com o nosso 50 aqui, até mesmo para o nosso cálculo ficar não muito complicado, porque senão os números saltariam bastante. Para fazer ele mais preciso, nós temos que saber todos os aminoácidos, tá? Então, vamos fazer ele como está mesmo, ok? Para cada um dos nossos 50 aminoácidos, nós temos 20 possibilidades. 20 possibilidades naturais que podem ser utilizadas por qualquer indivíduo vivo. Poderiam ser mais? Poderiam ser mais. Tem, se não me engano, 22, alguns afirmam até 23 aminoácidos que podem ser utilizados para a síntese de proteínas, ou melhor, em proteínas biológicas, mas se não me engano, somente esses 20 são utilizados na transcrição, né, na síntese da proteína a partir do DNA. Então, vamos usar apenas essas 20. Ok. Então, nós temos 20 para cada um dos 50. Qual a probabilidade de nós acertarmos? Cada proteína tem apenas uma fórmula. Ela pode ter mais de uma função, pode ter mais de uma proteína para a mesma função, só que a fórmula dela é específica. Para explicar isso, é mais ou menos o seguinte. Nós temos como se fossem pequenos ímãs. Os aminoácidos são como pequenos ímãs. E eles têm polaridades, né, cargas positivas e negativas específicas, que fazem eles adquirirem determinada forma quando eles vão sendo sintetizados. Quando você pega o primeiro aminoácido, pega o segundo aminoácido, o terceiro aminoácido, ele já começa a ter uma variação. Ele vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E a sequência define para onde ele vai virar. E como se fosse um aramezinho que se entorta em si mesmo, ele vai formando e gerando a proteína. Tem um vídeo chamado A Vida Dentro da Célula, ou The Inner Life of the Cell. Esse vídeo mostra essa parte da síntese. E é bem interessante, cara, o quanto é rápido. Porque é basicamente pegar um aminoácido, vem outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, o negócio vai como se fosse literalmente sendo empurrado para fora. E é muito rápido. E você pressupõe que esses aminoácidos vêm do meio. Como se eles viessem, caíssem e fossem juntando. Viesse um, caísse, viesse um, caísse. É bem interessante isso daí. É bem interessante ver a célula funcionando por dentro, né? Como é o seu contexto. Essa parte específica do aminoácido vindo não é tão clara no vídeo. Você consegue ver a proteína sendo formada. Você vê o feixe, ele sendo lido, a proteína sendo formada, aquele trocinho pequenininho sendo solto dentro da célula. É bem interessante isso daí, cara. Mas tudo bem. Nossa proteína tem, obviamente, só uma chance. E a sequência importa, porque se um ímãzinho tivesse errado, ímãzinho é uma ilustração, tá? Eu estou falando disso de forma mais simplificada. Se um ímãzinho, se um aminoácidozinho lá tivesse errado, ele teria uma instabilidade química, que
que faria com que a proteína não mantesse a sua forma, ficasse instável. E quando ela fosse tentar executar a sua função, muito provavelmente a forma não aguentaria e ela iria se dissolver. Ok? Então, a sequência importa e só há uma sequência para cada proteína. Então, temos uma resposta certa para ele. Então, por probabilidade, como só há um certo, nós precisamos descobrir agora qual é o universo. Temos uma ocorrência no universo. Vamos fazer do primeiro aminoácido, temos 1 em 20. Poderíamos fazer de toda a proteína? Sim, seria o mesmo resultado. Mas como, vamos lá, vamos por aqui para que ficar mais fácil, até mesmo para você poder montar na calculadora depois. Eu acho que talvez até você tenha pego já a calculadora, que é necessário. O Excel vai nos abandonar nesse início, tá? Se você estiver fazendo pelo Excel, já nesse iniciozinho ele vai nos abandonar. Mas pega a calculadora do celular, muito provavelmente você vai conseguir. Uma que tiver elevação, vai conseguir. Então tá, nós temos que pegar a primeira probabilidade. É bem fácil de fazer. Nós temos uma ocorrência e um universo de 20 possibilidades. É isso? Então é 1 sobre 20, 0,05, 5%. Perfeito? Conseguimos. Qualquer calculadora consegue responder isso daí. 1 dividido por 20, 0,05. Ok. Então tá, como é que nós fazemos de toda a proteína? A probabilidade é bem simples de ser feita. É só você pegar a probabilidade de um e multiplicar pelo outro, que é a ocorrência de várias vezes o mesmo evento, né? Todos eles selecionados em ordem, no caso, nós teríamos a probabilidade de 1 vezes o outro, 50 vezes. Então seria o quê? Entre parênteses, 1 dividido por 20, entre parênteses, elevado a 50. Olha só que legal. Agora o Excel te abandona. Ele não consegue chegar nesse resultado. Ele já presume o zero. Que foi o primeiro zero que eu falei lá na frente, né? Na verdade, lá no início. Então tá, ele já presumiu o zero aí no Excel. Ok. Então a calculadora do celular pode ter chegado no resultado. Qual foi esse resultado? 8, alguma coisa, né? Aí vai ter um Ezinho menos 66. Não é isso? Esse Ezinho significa 10. É basicamente 8, a dízima, vezes 10 a menos 66. O que é esse menos 66? Basicamente você tem um número que está sendo colocado no início, né, o 8, com 66 zeros, da vírgula onde ele está, 66 saltos para a esquerda. Então fica, na verdade, se você for transcrever esse número, 0,6508. Né? Porque 66, a vírgula que estava antes do 8, passando para frente, fica 65. Então 65 zeros, 0,7508. Ok? Então tá, nós temos esse número gigante, absurdo. Né? É muito difícil de começar a pensar nessa lógica de 10 elevado a alguma coisa, mas a gente vai tentar conseguir chegar no resultado final. Então tá. Quando nós formos pegar esse cara aí, em qualquer calculadora que a gente pegar, que dê esse resultado, 8, alguma coisa vezes 10 elevado a menos 66, quando você pegar esse número e disser para ele, vamos elevar agora a 473, porque nós conseguimos a proteína, só que o nosso indivíduo tem 473 genes. Então, vamos elevar a 473. Toda a calculadora que eu testei até hoje e deu zero. Mas a gente pode fazer isso de forma no papel. Separar isso daí e tentar fazer isso no papel. Como é que a gente faz isso no papel? Ainda vamos usar a calculadora. Pegamos o 8 com a sua dízima e colocamos ele sozinho elevado a 473. Multiplicamos ele por 10 elevado a menos 66, isolamos ele e colocamos ele também elevado a 473. Isso matematicamente está correto, né? Nós estamos separando uma multiplicação e elevando um e o outro, e depois vamos chegar no mesmo resultado final como se tivesse todos eles elevados, um só. A calculadora presume o zero porque ela já entende que está muito abaixo. 0,0 já não existe mais, esse número é zero. Não tem mais como ser outra coisa, só pode ser zero. Porque existe uma regra matemática que diz que um número muito próximo de zero é zero. Mas tudo bem, vamos lá. O nosso 8 elevado a 473, ele vai se tornar um 4, já está chegando no resultado, né? 4 vezes 10 elevado a 448, se eu não me engano. Perfeito. A calculadora deu esse resultado para você. Se for uma boa calculadora, ela com certeza vai te dar esse resultado. Você coloca ali, separa esse valor, anota no papel ali, 4, não sei o que. Pega principalmente o 10 elevado a menos 448. O 4 você pode até ignorar. Mas 10 elevado a menos 448, não é positivo, não é negativo não. E vamos agora para o 10 a menos 66. Multiplicações de potência, né, de mesma base, você pega a base, repete a base e soma os expoentes. Que é o quê? Você pegar 66, menos 66, mais menos 66, mais menos 66, 50 vezes. Desculpa, 473 vezes, né? Então vamos lá. Pega lá na calculadora, coloca menos 66
vezes 473. Menos 31.218, se eu não me engano é esse número. Então tá. Agora eu tenho 10 elevado a menos 31.218. Aí temos o 448, né? Somando esses dois números, porque, de novo, base, soma esses dois, né? Multiplicação de bases iguais, soma esses dois. 448 menos 31.218 dá, se não me engano, 30.770. Aí nós vamos ter um número lá, que vai ser 4, uma dízima, vezes 10 elevado a menos 30.770. Cara, já tá difícil, né? Provavelmente sua cabeça já deve estar estourando. Você já deve estar pensando assim, rapaz, esse maluco aí é doido de tentar chegar nesse número. Pois é. Olha só. Essa é a probabilidade de um indivíduo existir aleatoriamente, sendo randomicamente formado. Isso é, amigo, 30.000 zeros. O número que eu conheço, que eu consigo pronunciar é quintilhão. Eu nem sei qual é o próximo. Quintilhão tem 18 zeros. 1 quintilhão tem 18 zeros. Estamos falando de 30.000. As casas de milhar são separadas de 3 em 3. São 10.000 casas de milhar. Tu tem o milhar, tem o milhar do milhar, que é o milhão. O milhar do milhão, que é o bilhão. O milhar do bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. E o próximo, que eu não faço ideia. São 10.000 milhares de zeros. Então é 0,30.000 zeros. Essa probabilidade, como eu falei, qualquer calculadora já presume o zero. Pode jogar o número que você bem entender. Joga o número que você quiser e coloque elevado a menos 30... Desculpa, o número que você quiser e multiplique por 10 elevado a menos 30.000. Zero. A calculadora joga zero lá. Porque ela entende que esse número nem existe. Não tem nem como calcular. Presume-se o zero já. Então, essa é a probabilidade do menor indivíduo, do menor genoma, de um indivíduo sintético, que foi considerado como o mínimo necessário para que ele consiga se desenvolver, gerar outros indivíduos que consigam se desenvolver e assim manter a vida. Isso considerando também um meio favorável. Mas a vida resiste a tudo. Ela já é improvável. No meio favorável, imagine resistindo a tudo. Aguentando tudo. Existem bactérias que resistem ao calor de vulcões, a ambientes inóspitos que o ser humano jamais conseguiria habitar. Existem bactérias que inclusive se tornam virtualmente destrutíveis, por assim dizer, né? Na verdade elas entram numa forma cística e ela resiste a qualquer coisa. Se um ataque nuclear ocorresse, né, dizem, né, que as bactérias e as baratas sobreviveriam. Então tá. E aí? Como eu falei, a probabilidade zero de tudo existir é porque só a vida, só esse indivíduo pequenininho, irrisório, com uma quantidade de aminoácidos na proteína que eu coloquei como exemplo, que também nem existe uma proteína tão pequena, com só isso daí já se torna zero. Olha, a probabilidade da Mega Sena, segundo a Caixa Econômica Federal, é de 50 milhões, mais ou menos. 1 para 50 milhões. Significaria basicamente que teria 1 em 50 milhões e alguma coisa. A população brasileira são uns 200 milhões de pessoas. Significa que 1/4 da população, se fizesse apostas de números diferentes, teríamos um ganhador. Mas, na outra lógica, né, dos 30.000 zeros, que se você for querer calcular o universo, basta você fazer o cálculo inverso do que eu fiz. Pegar lá a probabilidade que você quer, na verdade a quantidade de eventos que você quer, vamos dizer que seja apenas um. O universo que eu quero, que vai ser x, e a probabilidade, que está lá com os 30.000 zeros, vamos pegar isso aqui e calcular. Você vai ter que o teu universo é basicamente inverter essa numeração para uma forma positiva. 50 milhões tem o quê? Uns 7 zeros, mais ou menos. 30.000 zeros. É um número, né, impronunciável. Inimaginável, na verdade. Então, você tem esse número aí de possibilidades que tem para ter uma chance. Uma chance. E aí, vamos para a idade do universo. Quanto tempo que o universo tem? Se você transformar... Na verdade, o universo tem 13 bilhões de anos, mais ou menos. 13 ponto alguma coisa.
Se você arredondar isso para 14, transformar isso em segundos, nós temos mais ou menos uns 400 e não sei quantos, mais de 400, vamos dar aí uns 500 quatrilhões de segundos. 500 quatrilhões de segundos. Perfeito. Olha ali. Os 500 quatrilhões tem o quê? 14 zeros? Se quiser contar com 5,10 a 14 zeros. 14 zeros. 30 mil. Na verdade, 30.701 quebrados. Se você botar esse 700, já come esses 14 zeros aí e continua 30 mil. Por segundo. Não te falei da multiplicação de bases iguais, a divisão, né, só faz pegar a mesma base e subtrair. Então seria 30 mil menos os 14. Seriam 30 mil possibilidades, 30 mil zeros. Esse número nem mudou, nem foi tocado no tempo de todo o universo existir. Imagine isso. Seriam lançamentos consecutivos e loucos por segundo. Por segundo. Eu falei pra você aqui, já passou mais de 10 segundos. Desde que eu comecei a afirmar isso daí. Entendeu? Então, e aí, cara? Olha para essa probabilidade e agora pensa assim. A Terra, ela é o terceiro planeta em relação ao Sol. A Terra, ela gira num tempo preciso, né? Sempre um dia, né? 23 horas e 50 e tantos minutos, né? Eu não lembro exatamente, mas exatamente o tempo preciso todos os dias. O ano, ele tem uma variação de segundos para o nosso calendário, mas o ano é sempre igual, ele passa sempre na mesma proporção em relação ao Sol. E o legal é o seguinte, os dois planetas mais próximos do Sol, Mercúrio e Vênus, têm muito calor no local onde eles estão, que não tem água líquida, que é essencial para a vida. A Terra tem água líquida. Marte, para frente, é frio demais, não tem água líquida. Cara, o mundo é perfeito. Porque Deus é perfeito. E as imperfeições que hoje existem aí estão colocadas por causa do homem, pelo que ele fez, pelos erros do homem. Então, os nossos pecados nos fizeram ter esse mundo como ele é. Ok? Então, eu não tenho muito mais a falar para você. A fé que você está depositando no não está pautada nessa probabilidade, 0. Okay? Se você visse uma pessoa tentando ir lá no sorteio da Mega Sena e tivesse lá, olha, 0% de probabilidade, você ia olhar para essa pessoa e dizer o quê? Não queira que Deus um dia te chame de louco. Olha para isso. Sai desse cálculo e começa a pensar. 0%. Se Deus existir, 100%. Por quê? Porque tem uma mão conduzindo. A nossa fé está aqui, ó, 100% de certeza. Porque Ele existindo, tudo segue como Ele bem entende, como Ele quer. Ah, mas Deus é mau, Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo. Perfeito, mas Deus existe. Você está dizendo que Ele é mau, que Ele é cruel, que Ele é isso, que Ele é aquilo. A gente deixa isso para um outro vídeo, deixa isso para um outro momento. Mas aí vemos a questão. Deus existe. Deus não existe? 0% de chance. Ok? Então, assim eu encerro esse vídeo. Se você gostou, avalie conforme tenha sido útil para você. Compartilhe com alguém que você considera que seja interessante. Se inscreva no canal, caso tenha gostado do tema e principalmente dos vídeos que a gente tem tentado, né, que eu estou tentando colocar aqui. Ok? Pela graça de Deus, nós vamos seguir, se assim Ele permitir. Se Ele não voltar, nos vemos em um próximo vídeo. E a paz sempre.